Olá a todos, Zé do Joga e Pense aqui. Passei ontem na locadora para pegar alguns filmes, já que hoje vou ter que arrancar os meus 4 dentes do siso. E, como vou ficar bastante tempo de molho, nada melhor do que ver filmes. Quando estava lá, encontrei isto aqui: Street Fighter: A Lenda de Chun-Li. Não sabia que esse filme tinha sido lançado oficialmente aqui no Brasil e não tinha o menor interesse em vê-lo. Mas, já que sou um grande fã de Street Fighter e o filme estava ali na minha frente, não teve jeito, a curiosidade falou mais alto. Bom, esse filme realmente é um lixo, como eu tinha ouvido falar tanto. E, bom, eu já imaginava. Mas, antes de falar o porquê desse filme ser tão ruim, eu queria entender uma coisa. Por que um filme de Street Fighter sobre a Chun-Li? Eu não consigo ver um filme de Street Fighter dando certo, se é que um filme de Street Fighter pode dar certo, já que a história do jogo não é lá essas coisas. Não consigo ver um filme dar certo sem o Ken e o Ryu como personagens principais, por 2 motivos. O primeiro é totalmente pessoal. Eu adoro o Ken e o Ryu, por mais que o Ken seja um mau senso, mas eles são os meus personagens preferidos. Segundo, eles são os personagens que têm a história mais simples do jogo, que não é conectado ao Bison de forma alguma. Eles só querem encontrar os personagens mais fortes e bater neles. A partir disso, você pode apresentar todos os personagens do jogo e mostrar as motivações que eles têm para enfrentar o Bison, e a partir do Ken e do Ryu unir todos os personagens contra o Bison. Bom, isso é a minha opinião pessoal de como o filme daria certo. Basta ver aquele anime do Street Fighter que passava no SBT e que não era o anime, mas para um anime baseado em um jogo como Street Fighter era muito divertido. E era justamente isso, Ken e o Ryu procurando as pessoas e dando porrada neles. Bom, de qualquer forma, o filme. Esse filme é ruim em todos os aspectos. A história dele é fraca e os personagens são péssimos. Além do que, a história, além de ser fraca, é muito mal contada. Bom, a história dá para dividir em 3 mini histórias, mais ou menos. Você tem a história da Chun-Li, você tem a história do Nash, ou Charlie, né, que eu conheço ele como Charlie, pelo menos, mas no filme ele só é chamado de Nash. E você tem a história do Bison. É interessante ver que o filme é muito mais sobre o Bison do que sobre qualquer outro personagem, o que é bem estranho para um filme chamado A Lenda de Chun-Li. Mas enfim, antes de falar a história do filme, eu vou falar um pouco sobre os personagens. Os personagens de Street Fighter que estão presentes são o Balrog, o Bison, Vega, Chun-Li, Jin e o Nash. Fora o Vega, que tem a máscara e a garra, nem dos personagens lembra a sua parte no jogo. O Charlie não luta, até faz sentido porque ele é um agente secreto e tudo mais, mas ele é um personagem que só usa armas. O Balrog não luta, também só usa armas. Você nunca vai ver o Balrog com a luva de boxe nesse filme, me desculpe. O Jin não é um velho barbudo, ele é jovem. A Chun-Li também não se parece muito, mas de longe é uma das personagens mais desenvolvidas, né, do filme. O Vega se parece fisicamente, e o Bison é simplesmente decepcionante. No momento que você vê o Bison desse filme, você vai sentir saudades do Raul Julia no último filme do Street Fighter, de 94. O Bison não tem a roupa característica dele, aquela capa, aquele boné, aquele chapéu, boné, sei lá, vermelho, aquela armadura, aquela bota. Ele usa terno e gravata, ele é loiro, e o ator que faz ele me lembrou todo momento Miguel Falabella. Então, é bem ruimzinho o Bison. Não que eu não goste de Miguel Falabella, mas pro Bison não tem nada a ver. Bom, fora a Chun-Li e o Bison, nenhum dos outros personagens é muito desenvolvido. Você consegue saber o passado da Chun-Li no começo do filme, que é contado, que se assemelha bastante com o do game. E tem o passado do Bison, que foi uma tentativa que eles fizeram de tentar humanizar o Bison, mas que não deu muito certo, já chegou lá. A história da Chun-Li, para quem jogou Street Fighter, é bem parecida. No game, o pai dela é um policial que é assassinado pelo Bison, porque ele estava investigando a Shadaloo. E a Chun-Li vai atrás de vingança. No filme, o pai dela não é um policial, é um homem de negócios, que é sequestrado pelo Bison
E ele não está morto. Ela pensa que ele está morto, mas na verdade ele só está sequestrado. E ela vai atrás do pai. Bom, a história da Chun-Li se resume basicamente no seguinte. Ela é rica, é tocadora de piano, tem uma carreira promissora como tocadora de piano. E ela recebe um dia um pergaminho escrito em chinês que ela não consegue ler. Depois disso a mãe dela morre e ela fica meio desolada. E ela tenta entender o que está naquele pergaminho. Ela vai numa loja lá e uma velha lê e diz: você tem que encontrar o Gen em Bangkok. É o seu destino. Tudo bem. E aí ela interpreta que encontrar o Gen significa abdicar da vida inteira dela e encontrar o Gen, sei lá, por algum motivo. Então, em vez dela pegar todo o dinheiro dela e para ajudar ela a encontrar alguém, não. Ela se livra de todos os bens materiais dela e pega uma mochila e vai para Bangkok. É claro que isso leva ela a viver na rua por algumas semanas, passar fome, etc, etc. Eu achei isso uma verdadeira besteira, porque no anime do Street Fighter, o Ryu e o Ken vão enfrentar os personagens. E tem no primeiro episódio, acho, do jogo, o segundo do anime, o Ryu pega e fala: Ken, vamos enfrentar os personagens mais fortes? E o Ken pega e fala: claro, vamos viajar pelo mundo, mas antes deixa eu colocar alguns bilhões na minha conta pra gente viajar. Faz muito sentido, na minha opinião. Bom, a Chun-Li encontra o Gen, começa a treinar com ele, descobre quem é o Bison e tenta se vingar dele. Essa é basicamente a história dela. A história do Nash é bem paralela da Chun-Li, porque ele descobre que o Bison está em Bangkok e ele investiga as atividades da Shadaloo há 4 anos. E ele quer prender o Bison. E a história do Bison acaba sendo a mais estranha e a que dá origem a todo o filme, basicamente. A história do Bison se resume no seguinte: quando jovem, ele assassina a mulher dele e a filha, para perder a consciência dele. Aí reside o problema em toda a história, porque é o seguinte: durante o filme inteiro ficam falando que um navio com um carregamento chamado White Rose vai chegar, e a Chun-Li e o Nash estão atrás do Bison para pegar ele nesse momento que o navio chegar. Nesse navio, eu vou contar essa história porque não tem como falar que a história é horrível sem eu contar isso. Nesse navio tá a filha dele, que você pensava que foi assassinada, a Rose. O que é totalmente estranho também, porque a Rose é uma personagem que não é filha do Bison no Street Fighter. Mas enfim. Eles colocam a filha do Bison como se ela fosse a única fraqueza dele. Mas a partir do momento em que o Bison abdicou da consciência dele, da humanidade dele, ele deveria ser um personagem totalmente malvado. Ele não deveria se preocupar com isso. Por isso que eu achei que foi mal feito, porque como você... não tem como você humanizar um personagem depois que ele vendeu a alma dele, praticamente. E também eu não acho que havia necessidade de humanizar um vilão tão conhecido quanto o Bison. Quer dizer, a gente conhece o Bison há décadas e todo mundo sabe que ele é um dos vilões mais incríveis do videogame, e você não precisa de justificativa do porquê ele ser mal. Tá bom assim. Quanto à história do Nash, bom, o Nash é um personagem totalmente ridículo. Ele é o agente secreto mais estúpido que eu já vi na minha vida, porque ele não sabe de nada. Tem uma cena que é simplesmente hilária, que a Chun-Li está em Bangkok treinando com alguém, e aí ela pega e fala: eu precisava encontrar informações sobre o Bison. Aí você pensa que ela vai fazer uma coisa muito foda pra descobrir qual é onde está a Shadaloo, onde está o Bison. Bom, ela vai numa lan house, digita no computador alguma coisa, aparece uma matéria, ela lê o título que fala que o Bison tem alguma conexão com uma mulher de uma outra companhia, ela pesquisa o que é a companhia, descobre quem é a mulher e vai atrás da mulher. Acabou, ela já descobriu tudo, praticamente. E o Nash não sabe de nada. Quer dizer, um agente da Interpol que investiga o Bison há 4 anos não consegue dar um Google no Bison e descobrir o que ela descobriu. É muito falho essa parte da história. Tem uma coisa bem bizarra também, que é o Gen, ele sabe soltar Hadouken. Bom, você alguma vez já conseguiu soltar Hadouken com o Gen no Street Fighter? Se você conseguiu, me avise. As cenas de ação também não são lá essas coisas.
A luta que seria mais interessante que a da Chun-Li contra o Vega, porque, bom, eu lembro que a luta no anime era bem interessante, que você tinha toda aquela tensão sexual, né, que o Vega queria, né, pegar a Chun-Li, ela rejeita ele e tudo mais. E no filme tem um pouco disso, bem mais breve, só que a luta acaba em 1 minuto. O Vega aparece, a Chun-Li começa a chutar ele que nem uma louca e acaba. Simples assim. Ah, bom, acho que é basicamente isso sobre esse filme. Realmente não tem muito mais o que falar dele. É mais uma decepção. Eu realmente não entendo porque foram fazer um filme de Street Fighter se era pra fazer um filme tão ruim como esse. E é isso. Por favor, não assistam esse filme porque não vale a pena. Vai ser 1 hora e meia perdida da vida de vocês.